O poder de Renato e Bruno era tanto que, quando eles fugiram da Itália em 1983, os sequestros e a venda de substâncias ilícitas pararam. Ou seja, eram eles quem comandavam tudo. Como se tornaram amigos, os irmãos passaram toda essa sabedoria criminosa para Misael. As ideias que os irmãos deram a Misael foram o embrião do que seria o PCC no futuro. Estamos acostumados com estatutos que tiram dúvidas, estabelecem regras e ensinam os seus colaboradores a seguirem as normas. Sendo estatutos de lei ou exclusivos de algumas instituições, uma coisa que se repete é: você deve seguir as leis. Mas, e se eu te disser que existe um estatuto que vai contra toda essa visão pré-concebida? Existe um estatuto que visa defender o crime organizado. E a maneira que ele foi concebido vai te surpreender. Conheça agora aqui, no Biografia do Crime. A Casa de Detenção em São Paulo foi palco de um acontecimento que chocou o país e resultou num dos filmes mais controversos de nosso país, além de músicas e livros. Essa casa de detenção era conhecida como Carandiru. Inaugurada em abril de 1920, essa penitenciária foi construída para abrigar 1.200 pessoas, porém, sua população se quadruplicou em 70 anos e o local se tornou o maior presídio da América Latina. Em 1956, mais 2 prédios foram construídos e o lugar passou a suportar 3.256 presos. Esse não foi o único prédio construído. Com o passar dos anos, Carandiru foi sendo ampliado e 7 edificações foram feitas na prisão. De acordo com o Ministério da Justiça, em 1992, havia 114.377 presos no Carandiru. O lugar ficava cada vez mais degradado e superlotado, mas um acontecimento marcaria o presídio para sempre. E isso aconteceu no dia 2 de outubro de 1992. O massacre do Carandiru. Tudo começou com uma briga entre detentos no Pavilhão 9. Esse local abrigava os réus primários. Supostamente, os 2 envolvidos no desentendimento faziam parte de facções criminosas inimigas. Eles eram conhecidos como Coelho e Barba, e a briga, supostamente, era por causa de ilícitos. Sidney Salles, ex-detento, que atualmente é pastor, declarou que, no dia, todos achavam que a briga seria resolvida como sempre, indo para a Rua 10 e os 2 trocando golpes. Lá, quem fosse o maior engolia o menor. Mas não foi isso que aconteceu, pois, conforme algumas pessoas acreditam, alguns oficiais só esperavam o momento certo para pôr em execução um plano de anos. Por volta das 16 horas, os policiais entraram no presídio e o massacre aconteceu. Poucos minutos depois da operação, 111 prisioneiros tiveram suas vidas tiradas. Esse caso foi chamado de massacre após investigações posteriores. O massacre do Carandiru teve repercussão internacional. A imagem do Brasil foi manchada e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos denunciou o ato. A formação dos policiais passou por alterações depois disso, e mais presídios foram construídos para diminuir a lotação carcerária. O governo brasileiro também passou por reformulações. O secretário de Segurança Pública, Pedro Franco, foi demitido e Michel Temer assumiu o posto. O governo se comprometeu a investigar melhor o massacre e punir os responsáveis. Mas, anos depois, isso ainda levanta discussões, pois, conforme informações divulgadas na mídia, poucas ações foram tomadas pela Justiça. E é aqui que o Estatuto do PCC entra na história. O Estatuto do PCC. Como dito anteriormente, de acordo com informações divulgadas na mídia, a Justiça não penalizou todos os responsáveis pelo massacre, tampouco investigou a fundo os atos daquele dia.
Notando que pouco tinha sido feito para evitar que algo assim se repetisse, partiu dos próprios presidiários a ideia de criar um documento que garantisse que eles estariam seguros dentro das prisões e que não seriam vítimas de guardas e policiais e nem perderiam as suas vidas de uma forma brutal como ocorreu no Carandiru. Quando surgiu, o intuito do Estatuto do PCC era garantir que os presidiários tivessem sua segurança assegurada. Esse estatuto surgiu junto à própria facção em 1993. Falarei mais sobre o surgimento do PCC adiante aqui no vídeo, e você vai se surpreender em como foi o nascimento da facção. Por isso, já deixe o seu valeu demais aqui no vídeo. Isso serve para entendermos que você está gostando do conteúdo e nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos completos aqui para o canal. O Estatuto do PCC também é conhecido como Lei do Crime. Ele nasceu com 18 artigos e no 13º é dito que temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente um massacre semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 2 de outubro de 1992, onde 111 presos foram covardemente assassinados. Massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Porque nós, do Comando, vamos mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiças, opressão, torturas, massacres nas prisões. Essa é apenas uma parte do Estatuto do PCC, um documento feito pelos próprios presidiários. Misael Aparecido da Silva foi o criador do documento. Mas esse precursor dos mandamentos penitenciários teve seu fim pelas mãos das pessoas que ele, supostamente, ansiava unificar. No dia 19 de fevereiro de 2002, Misael saiu de sua cela e caminhou pelo pátio do Pavilhão 2 da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Ele foi tomar o banho de sol antes dos outros detentos e tinha esse privilégio por ser um dos 8 fundadores do primeiro comando da capital, o PCC. Após dar essa volta pelo pátio, ele se sentou no chão. Aos poucos, os outros presos foram saindo de suas celas, indo tomar banho de sol também. 5 presidiários rodearam Misael, o cumprimentaram e lhe deram tapinhas nas costas. Esta demonstração de respeito era comum para Misael. Mas, enquanto esses atos de respeito eram feitos, Ricardo Alexandre Lúcio, outro prisioneiro, o imobilizou pelas costas com uma teresa, uma corda feita com pedaços de panos e de roupas. Após cair, Misael foi acertado por vários chutes, pontapés e golpes na cabeça, dados por outros presos que o cercaram. Ele também foi golpeado por objetos cortantes e seu rosto foi pisoteado. Em 3 minutos, Misael perdeu a sua vida. O motivo disso, segundo Ricardo, é que Misael tinha escondido dos outros detentos que já tinha sido condenado por um crime de violência sexual contra uma mulher, crime que não é tolerado pelos presos. Ainda hoje, a ala reservada aos criminosos desse tipo é o único lugar onde a organização não tem afiliados. Após Misael partir, uma guerra pelo poder aconteceu dentro do presídio, até que Marcola assumiu a liderança. Misael não estava mais vivo, mas o estatuto que ele escreveu, sim. Foi no anexo da Casa de Custódia e Tratamentos de Taubaté que Misael escreveu o estatuto. O local em que ele estava era conhecido pelos maus tratos, então isso, provavelmente, encorajou ainda mais a criação desse documento voltado para o crime. Em meados de 1993, o estatuto estava pronto. Com o tempo, o PCC se expandiu para outras áreas, como o tráfico de ilícitos e a extorsão de comerciantes. E algumas regras do estatuto foram mudando, baseadas nos interesses criminosos. O agente penal Diora Jerez de Assis Victório trabalha no sistema carcerário desde 1994. Ele acompanhou de perto o nascimento e o desenvolvimento da facção e explica que, desde então, 3 versões do estatuto, também conhecido como Lei do Crime, foram criadas. Ele também acredita que conhecer o que cada uma dessas versões defende é essencial para os seus membros, pois as regras deste estatuto foram mudando conforme novos criminosos ascenderam a cargos poderosos dentro do PCC.
O nascimento do PCC. Como já dito aqui no vídeo, o Estatuto do PCC foi criado ao mesmo tempo em que o próprio PCC, em 1993. Para ser mais preciso, no dia 31 de agosto de 1993, na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, no Vale do Paraíba. Além de Misael, que escreveu o Estatuto, existiram duas pessoas que participaram ativamente da elaboração dessas normas. Eram eles Renato e Bruno Torsi. Os dois, junto a outros 5 criminosos, sequestraram o empresário italiano Presta Luigi em 8 de fevereiro de 1983, na Europa. Após o pagamento de 1 bilhão e 700 milhões de libras, que era a moeda da época, o empresário foi solto em 14 de março do mesmo ano, numa província da Calábria. Após diversas fugas, Renato e Bruno Torsi foram capturados aqui no Brasil. Em 1990 e em 1993, foram transferidos para a Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Foi nesse momento que se tornaram amigos de Misael. Agora, tem uma coisa que você precisa entender. Renato e Bruno, junto a Francesco, um criminoso que tirou a própria vida anos antes para não ser preso, eram os cérebros por trás de uma célula conhecida como Nova Família, uma extensão da Camorra, uma organização criminosa criada em Nápoles, na Itália. Eles eram conhecidos como Irmãos Metralha. O poder de Renato e Bruno era tanto que, quando eles fugiram da Itália, em 1983, os sequestros e a venda de substâncias ilícitas pararam. Ou seja, eram eles quem comandavam tudo. Como se tornaram amigos, os irmãos passaram toda essa sabedoria criminosa para Misael. As ideias que os irmãos deram a Misael foram o embrião do que seria o PCC no futuro. Eles explicaram que, para uma organização funcionar, era necessário união e proteção uns dos outros. Advogados precisavam ser contratados para defender os integrantes encarcerados e em liberdade. Taxas precisavam ser cobradas dos membros e, em troca disso, as famílias dos associados seriam defendidas. O dinheiro também serviria para ajudar a fortalecer o grupo, que funcionaria como uma empresa fora da lei, fazendo investimentos em atividades ilícitas, obtendo lucros e lavando dinheiro da mesma forma que Camorra fazia. A amizade entre Renato, Bruno e Misael continuou até quando os irmãos foram deportados para a Itália, onde foram condenados a 28 anos de prisão. Mas, e você? Sabia da existência do Estatuto do PCC? Comente o que você acha sobre esse caso. Quais outros casos você gostaria de ver aqui no Biografia do Crime? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!